Jesus, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome neste domingo de manhã, agradecidos pela oportunidade de estudo e trabalho na Tua seara. Nesse dia em especial, Senhor, pedimos que favoreça os pais biologicamente envolvidos com o movimento de educação no planeta. Pais biologicamente e emocionalmente envolvidos, porque independente do gênero, encontramos pessoas que estão fazendo estes papéis. Independente da consanguinidade, encontramos pessoas que também estão fazendo estes papéis. Mas que o Senhor envolva a todos no movimento de educação do planeta, porque sabemos ser a educação a chave propulsora para o progresso físico e moral da criatura. Mas que a Tua paz possa se estender sobre todos nós e de forma alguma venhamos a desistir na estrada. Fique conosco, que assim seja. Nós vamos trabalhar o livro Justiça Divina. O capítulo se chama Nas Leis do Amor. Nas Leis do Amor. Como vocês sabem, o amor é uma lei. Todo mundo sabe? Quem falou pra gente sobre a lei do amor pela primeira vez? Moisés falou pra gente pela primeira vez sobre a lei de amor. Tá claro? Todos nós sabemos que Moisés ensinou pra gente a amar o próximo como a ti mesmo. Todos nós sabemos. Jesus complementou quando ele fala no capítulo 5 de Mateus, no versículo 17, não vim destruir a lei. Lei de amor. Não vim destruir a lei. Moisés falou no capítulo 19, no versículo 18 de Levítico, amar o próximo como a ti mesmo. Antes disso ele fala, não atentarás contra a vida do teu próximo. Não atentarás. E aí cada um descobre o que é atentar, porque necessariamente atentar não é não matar. A gente atenta um monte de gente. Atenta ou não atenta? Não, vocês estão na dúvida. A gente atenta um monte de gente. E Moisés já falava para a gente não atentar. Para de atentar ao povo. A gente até criou um slogan. Ô menino atentado. Ô capeta endiabrado. É um menino atentado. Muitos de nós crescemos atentando as pessoas. Então vocês imaginam. Moisés fala não atenteis. Depois ele fala, ame o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala, não vim destruir a lei, falando sobre o amor ao próximo, mas trago um novo ensinamento, amai os vossos inimigos. E aqui ele fala para nós, nas leis do amor, comentando o item 12 do capítulo 3 do livro Céu e Inferno. Eu vou trazer só um trechinho, nós não vamos trabalhar o item todo, mas tem alguns trechinhos que ele vai fazer referência para nós aqui, quando ele diz assim, a vida espiritual é uma constante atividade isenta de fadigas. A vida espiritual é constante atividade isenta de fadigas. O que significa isso? O que significa isso? O trabalho é incessante, isenta de fadigas. Lá a gente não para. Então quando você pensa assim, mas que vida que eu vou ter do lado de lá? É a vida que você tem? Que beleza. Se aqui você é desanimado, preguiçoso, irritadiço, atentado, lá você vai ter tudo isso, uma beleza só. E ainda tem companhia na sua desgraça. Tá claro, você não está sozinho. Mas se aqui você é trabalhador, é caridoso, é solidário, se predispõe a escutar o outro, se predispõe a caminhar com o outro, lá você encontra trabalho, solidariedade, gente caminhando ao seu lado, você se disponibilizando a caminhar com alguém. É a continuação do que a gente faz aqui. Porém, tudo que a gente faz aqui de forma expandida. Muito mais do que o que a gente vai exercendo. Ok?
Então, lá é uma continuação. Tudo bem, mas ele vai trabalhar para nós sobre as leis do amor. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que desencarna. Olha bem, se alguém te fala em descanso inútil, depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Tem muita gente que sofre por amor aqui na Terra? Tem ou não? Tem. Tem demais, né, Ilma? Você foi até assim mais incisiva. A gente vê isso toda hora, o povo tá até matando por amor. Não, Ilma, você apela, Ilma. A gente começa o estudo, já chega alguém lá atrás e começa a apelar. Não, tem matar por amor, gente. Já não é amor mais. Tem gente matando, intitulando que é por amor, mas aí já não é mais. Aí entram outros vícios que estão ligados a outras dificuldades nossas de outras épocas, que se chama criminógeno. A gênese desse vício é o crime. Nós temos vícios criminógenos. Aí tem gente que mata por amor, por ciúme. Mata por amor, por ódio. Mata por amor porque discordou. Gente, isso não é matar. Isso já não é amor. Por egoísmo. Por egoísmo. Não, isso não faz sentido. Tá claro? Igual frejar. Quem ama mata mais com bala que com flecha. Como é que ele fala? Tem gente que ama, quem ama mata mais com bala que com flecha. Entendeu? Tem gente que mata mais com bala. Quem ama mata mais com bala que com flecha. Quer dizer, metaforicamente, com flecha você está com carinho, com amor, a flecha, com a Flecha do Cupido. Ah, tá. Fazendo um paralelo, a flecha do Cupido e a bala. Tá certo. Gente, aqui os dois matam, tá? Deixa eu só avisar para vocês que os dois matam. Tudo bem? Outro dia eu vi um filósofo colocar assim: gente, quem casou ou não casou, não se preocupe. Lá na frente você vai arrepender. Então, olha, se bala mata, Cupido também mata. Então, fiquem tranquilos, vamos lá nas leis do amor. Se alguém te fala que tem descanso inútil, porque tem gente que está falando em morte e depois que morrer vai descansar. Mas, gente, descansar do quê? Porque tem uma reclamação de cansaço. Você vê que as duas coisas que as pessoas mais reclamam na Terra, é cansaço e falta de dinheiro. Eu falando, e aí, tudo bem? Se não fosse essa falta de dinheiro, né? Aí a gente fica pensando, o que está faltando? Às vezes para a pessoa não falta nada, mas ela reclama falta de dinheiro. Quando está tudo bem, ela fala, não, porque eu estou cansado, viu? Mas o que você está fazendo além da sua rotina? Não, nada, mas eu estou cansado. Porque tem gente que cansa gratuitamente. Tá claro? Cansa até de descansar. Cansa de ficar à toa? Aí ele vai fazer o paralelo, quem são essas pessoas? E aí é interessante que a gente se atente para os perfis. Olha bem, indaga as mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Imaginem vocês, e agora voltando ao tema, nas leis do amor. Pergunta para uma mãe que desencarna, que assiste o filho aqui em sofrimento, que assiste o filho chegando lá em sofrimento, se ela teria coragem de relegar os seus filhos delinquentes à solidão da masmorra. Não, deixa não. Deixa não. Mas não chegou a hora dela descansar? Que é o que fala no parágrafo anterior? A morte seria esse descanso? Mas ela deixaria o filho dela naquele sofrimento? Não deixaria. Por quê? Porque tem uma lei que impera. Qual é a lei? A lei do amor. Lembram quando nós citamos o exemplo da Anacleta? Lá no livro Missionários da Luz, lembra da Anacleta? No livro Missionários da Luz, vamos lá, força. No livro Missionários da Luz, conta para nós, no capítulo 12, sobre a senhora Anacleta, que ela beneficiou seus 4 filhos com excessos.
E o marido falando, meu bem, não tem necessidade disso, os nossos filhos não precisam de tudo isso, lembram? Não precisam de tudo isso. Não, mas eles são bons, não, as notas são boas, não, na escola está produzindo bem, não, as relações familiares são saudáveis, e ela foi beneficiando, foi oferecendo, foi dando coisas para eles. O tempo foi passando. Eles entraram na fase adulta, cheio de permissividades, sem limite, sem regra, sem controle. E aí os 3 rapazes e uma moça, começaram a se envolver em situações absolutamente infrutíferas no movimento social. Todo tipo de excesso. E os 4, cada um a seu tempo, vai desencarnando antecipadamente. Fica só a esposa e o marido. Os 4 desencarnaram antecipadamente, vítima dos excessos. Cada um com o seu excesso. Quando ela desencarna, ela descobre os 4 filhos em situação de sofrimento no plano espiritual. Quando ela descobre os 4 filhos, ela começa a trabalhar no plano espiritual para resgatar os 4 filhos. Olha a fala do Emmanuel. Indaga da mãe devotada se teria coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Ela começa a trabalhar para tirá-los daquela situação. E ela vai tirando os 4. Quando ela encontra com Manassés e André Luiz, aí o Manassés fala, minha irmã, você está preparada para retornar ao plano físico? Estou, mas a missão é difícil. Não, mas você vai dar conta. Ok. O André Luiz pergunta como que foi a reencarnação, como que vai ser a reencarnação dos 5, despede da Anacleta, e aí o Manassés fala assim, os 5 nascerão, os 4 nascerão juntos, virão como filhos dela. 2 virão com paralisia, 1 virá com um problema mental. Desculpem. 2 virão com paralisia. 1 virá com deficiência visual. E a menina voltará, a filha, voltará ainda mulher, mas com diversas perturbações no campo emocional, porém, é a única que fisicamente virá perfeita para ajudar a mãe na educação dos 3 irmãos, porque essa mãe vai se enviuvar após a 4ª gravidez. Vocês imaginem, ela colocou para vir nessa situação, olha as leis do amor. Ela se colocou nesse lugar. Ela se colocou para vir nessa situação, nesse contexto que para nós, aí a gente entra a nossa ótica. É um contexto absolutamente embaraçoso. Você encontrar uma mãe cuidando de 4 filhos, uma filha com perturbações emocionais graves, um filho com deficiência visual, 2 com paralisia. Castigo de Deus. E viúva. E aí o que a gente vai pensar, Augusto? É o castigo de... Ô, gente, mas Deus é vingativo, não é? Na nossa cabeça a gente entra com o nosso raciocínio. E aí entra a parte que Jesus fala para nós, né? No capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, ele vai ensinar para nós o Sermão da Montanha em Mateus compreende 3 capítulos, 5, 6 e 7. No capítulo 6 ele vai ensinar o Pai Nosso. E ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Mas tem momentos que Jesus fala, meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Quando ele fala Pai Nosso, ele coloca todos nós como irmãos. Quando ele fala meu Pai e o vosso Pai, por que ele diz isso? Perfeita sintonia dele. Porque ele tinha uma perfeita sintonia com Deus, mas ele tinha uma interpretação de Deus diferente da nossa. A nossa interpretação é como se Deus estivesse castigando aquela mãe. Nós ainda temos a interpretação de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que fica com raiva, de um Deus que vai atender a nossa promessa. Gente, eu estou encontrando tanta gente espírita fazendo promessa. Eu falei, gente, para que isso? Eu outro dia encontrei com uma pessoa que ela falou que ela está estudando tanto para poder passar no concurso, que se ela passar no concurso, ela vai ficar 5 anos sem comer chocolate. Eu falei para ela, problema seu. O que Deus tem a ver de você ficar sem comer chocolate? O que Deus tem a ver com isso? Deus dá para a criatura
uma inteligência para fazer um manjar dos deuses, que é o chocolate. Fala para ela que não deu chocolate dela para você. Não, ela parou de comprar para economizar. Porque eu poderia comer todos os chocolates e sem promessa para com Deus. Mas, gente, Deus, aí a pessoa ainda acha que Deus vai atender condicionantes, que são coisas internas, é coisa nossa. Mas a gente quer reduzir a grandeza de Deus à nossa interpretação. Enquanto a gente reduz, Jesus respeita. Então o que ele fala? Meu Deus e o vosso Deus. Meu Pai e o vosso Pai. Quando a gente dá conta de expandir, ele fala, Pai nosso que estás nos céus. E é muito interessante que ele coloca no plural. Está nos céus. Sabe o que são os céus? Aqui tem um céu, aqui tem um céu, aqui tem um céu, aqui tem um céu. É o estado íntimo de cada um. Nos céus. Lá na frente ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra Como no céu. Ou seja, assim no plano físico como no plano dos espíritos. No primeiro momento ele coloca que está dentro de cada um e que a vontade dele seja feita no plano físico e no plano dos espíritos. Então, uma mãe, ela teria muita dificuldade de dar conta desse distanciamento. Ela e os filhos sofrendo na masmorra. Aí, olha o que o Emmanuel coloca. Esta mãe prefere chorar, ou essas mães preferem chorar na pocilga do cárcere, trabalhando pelos filhos, a morarem no paraíso com o peito rebentando de lágrimas. Elas preferem trabalhar inesgotavelmente do que ficar no paraíso. Por quê? Porque ficar no paraíso, o peito estaria arrebentando em lágrimas, ela não daria conta de ver aquele filho de sofrimento. Agora, se o filho não sair, a questão é de quem? Do filho. Falar que a mãe de André Luiz ficou tranquila no plano espiritual, vendo o filho sofrendo no umbral, quanto tempo? 8 anos. 8 anos? Falar que ela estava feliz? Não estava, mas ela não abriu mão das tarefas dela. Ela não abriu, mas ia lá, visitava, tá? Até que ele aceitasse. Até que ele lembrasse de quê? Até que André Luiz lembrasse de quê? De Deus. Aff. Pergunte aos pais afetuosos se pediriam a forca para os rebentos do próprio sangue comprometidos em débitos insolúveis. Algum pai vai pedir a forca para o próprio filho? Não. Porque eu só conheço um pai que pediu. Aliás, ele não pediu. Quem conhece? O assassinato daquela menina. Não. Quem conhece? Não, ele não pediu a forca. Ele enforcou. Fernão Dias. O bandeirante Fernão Dias criou regras. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O bandeirante criou regras e ninguém podia fugir à disciplina quando eles se dispersassem. Fernão Dias para um lado, Borba Gato para o outro. Borba Gato foi descendo para o sul, Fernão Dias ficou em Minas, Goiás, São Paulo, Bahia. Ele criou regras. Quem passasse por cima dessas regras para o bem-estar da comunidade, não poderia passar, mas quem passasse as regras era para o bem-estar. Quem passasse por cima pagaria com a própria vida. A primeira pessoa que passa por cima das regras era o filho dele. A comunidade reuniu. E agora? Ele vai ser condescendente porque é o filho dele? Ou ele vai enforcar o filho dele? O que ele fez? Enforcou o filho. Aqui na região de Santa Luzia, às margens do Rio das Velhas. Enforcou o filho dele. Quando ele retorna ao plano espiritual, conversando com Ismael, Ismael coloca com ele que a missão dele ficou parcialmente cumprida. Porque a forma com que ele fez para que as regras fossem cumpridas estavam erradas. Você imagina, o que ele estava instituindo no Brasil? Pena de morte. Aqui, vocês vão lembrar lá do Velho Testamento, quando
quando Caim matou Abel, lembram? Quando Caim matou Abel? Quando Caim matou Abel, Caim saiu pela cidade. Cidade é modo de dizer, né? Ele saiu pelo deserto e ele fala com Deus. O que ele fala com Deus? Eu não mereço viver vivo sobre a terra. E pede a Deus para tirar a vida dele. E aí Deus fala, Caim viverá. E ai, olha bem, ai daquele que tirar a vida de Caim. Ai daquele. Por quê? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Tá claro? Ai daquele que tirar a vida. Caim precisava de viver, gente. Se Deus concordasse, é mesmo, Caim, você tem que sair porque você é criminoso. Se Deus concordasse, Deus estava instituindo a pena de morte. E Deus não iria instituir a pena de morte. Então, qual pai que aceitaria? Emmanuel coloca para nós que nenhum pai aceitaria. Tanto que depois, Fernão Dias tem que se refazer. E aí ele fala, pais escolhem a condição dos grilhetas, ou seja, cadeias de ferro, sabe aquelas que a gente vê em filme, aquelas bolas de ferro que determinados prisioneiros usam no pé? Hoje está bem aliviado, que tem tornozeleira, né? Tá tranquilo. Escolhe a condição dos grilhetas de modo a vê-los recuperados. Os pais preferem ser prisioneiros de modo a ver os filhos recuperados, renunciando aos prêmios que a sociedade lhes destine à honradez. Pelo amor. Tá claro? Inquire a esposa abnegada se ela deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar no desfile de santidade. Pergunte qualquer esposa se ela prefere ver o marido louco e ela desfilar, né, recebendo os prêmios da sociedade. Ah, tem umas que aceitam, né? Ó, pois é, não, cuidado, aqui, olha, vamos lá, né? Menos, né, gente? Não vamos fazer, não é para avaliar e perguntar ao marido ao lado, não, combinado? Pergunta nada, não. Porque se, é melhor ficar calado, porque se depois pergunta o marido, aí ela fala assim, olha, eu te deixaria. Aliás, não precisa nem da gente viajar isso tudo, né? Não precisa fazer autoavaliação, não. Deixa eu contar para vocês uma história. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. A casa está pegando fogo. Uma casa está pegando fogo. E aí, na hora que a esposa está chegando, ela vê a casa pegando fogo, ela sabe que lá dentro da casa dela tem o marido e tem a criança, tem a filha ou o filho. Quem que ela entra para salvar? O filho. E aí ela salva o filho dela, chega do lado de fora e reza para o marido dela sair. E se ele queimar, queimou. Mas pelo menos ela salvou o filho. Agora o marido está chegando, está vendo a casa pegando fogo, ele sabe que lá dentro tem esposa e tem o filho. Quem que o marido salva primeiro? A esposa. Não quer cuidar do filho sozinho. Talvez porque ele não queira cuidar do filho sozinho, pode ser por isso. Aí ele salva. Quando ele salva, ele coloca o filho em lugar seguro e ele volta para salvar a esposa. Ele volta, ainda que ele morra no movimento de socorro, mas ele salvou primeiro a esposa. Depois ele volta para salvar o filho. Tá claro? Então a esposa salva primeiro o filho e ora em nome do Senhor para que o marido saia sem lesões. O marido, ele entra para salvar a esposa e vai para salvar o filho, ainda que ele morra, ainda que seja para salvar, ainda que seja em nome do Senhor. Tá claro? Mas ele não abre mão. Você vê que são posturas diferentes. Quando ele coloca o homem, ele acaba escolhendo, ele escolhe as grilhetas, ou seja, as bolas de ferro, não só na postura dos filhos, ainda que seja na postura de marido. Inquire da esposa abnegada se ela deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar no desfile de santidade. Improvável que o homem deixe, mas ele fala, inquire a esposa. E é tão improvável que o homem deixe, porque no parágrafo, logo depois, ele fala, a mulher disputará as vigílias do manicômio para servir o homem fugindo aos louros da praça pública. Ela vai na cadeia, ela visita, ela vai em cemitério, ela vai na treva, ela vai no umbral para poder socorrer.
com o homem, aí vocês acham que agora então vai falar do marido e da esposa? Se o marido faz isso, não vai falar não, porque já é tão claro que o marido vai fazer mesmo. Tá claro? Porque nós, no papel de homens, somos muito gentis. Quem vai fazer o almoço, mãe? Não, mas a gente é gentil, ainda que ela esteja na masmorra, a gente vai lá. A gente leva enlatado, né? Então vocês imaginem, aí ele traz para o outro aspecto. Vocês estão vendo que no capítulo, nas leis do amor, a gente está vendo sempre posturas diferentes aonde está acontecendo o socorro. Ninguém de sã consciência fica confortável do outro lado, fica confortável deixando que o outro sofra, que é querido ao seu coração. Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade. Interroga. O verdadeiro amigo se ele vai deixar um amigo que ele confia em dificuldade. Olha a resposta de Emmanuel. Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando os privilégios com que o mundo lhe acende. Se é pelo amigo, ele não abre mão. Ele não abre mão, ainda que o mundo determine provações, pelo amigo. Tá claro isso para todos? Então vocês imaginem, lembrando aqui que no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ter ali uma passagem, é o primeiro capítulo do livro, quando um determinado espírito, que se chama Albano Metelo, ele está conversando com André Luiz e ele fala que ele conseguiu se desvencilhar de diversas dificuldades quando ele estava no plano físico. Entre essas dificuldades, ele conseguiu se desvencilhar do ódio, ele conseguiu se desvencilhar da posse, e aí ele começa a trabalhar consigo o mal-estar de tal maneira que as pessoas que estavam ligadas a isso, ao ódio, à posse, ao ciúme e à vaidade, ele foi deixando essas pessoas de lado e ele foi seguindo ali em linha reta, no sentido do seu movimento de progressão espiritual. Quando ele desencarna satisfeito por ele ter conseguido. E aí ele continua nas tarefas dele e foi deixando muita gente para trás. Aí num determinado momento no plano espiritual, ele vê que os anjos estavam passando rapidamente por ele. Ora indo às trevas e ora voltando, ora indo às trevas e ora voltando. Aí ele pergunta, o que está? Ele para um anjo e pergunta assim, o que está acontecendo? Aí o outro fala assim, você não está sabendo? O Senhor Jesus está visitando as trevas, recolhendo aqueles que estão em condições de sair e dando alívio para todos eles. Então nós estamos descendo e ajudando Cristo no recolhimento. E aí a ficha dele caiu. Para nós somos mais maduros, a gente sabe o que é quando a ficha cai. Ou seja, completa a ligação. Aí completou para ele o quê? Gente, eu abri mão de estar ajudando mais gente, pessoas que estavam envolvidas em viciações, preocupados só comigo, e o Cristo está indo nas trevas, sendo que eu nem visito as trevas porque eu tenho um comportamento de nojo. E aí usa esse termo no livro Obreiros da Vida Eterna. Eu fico enojado enquanto Cristo vai nas regiões do pântano levar conforto, recolher espíritos, e eu aqui na minha acomodação. Aí ele fala para o André Luiz, e aí eu comecei a refazer as minhas posturas e auxiliar aqueles que eu fui deixando para a retaguarda. Bom, isso é o que está lá no livro, ok? Mas é importante que a gente trabalhe nas nossas relações, porque tem gente que não quer fazer movimento de mudança, gente. Tem gente que não aceita fazer. Você conversa uma vez, você conversa duas, conversa três, e depois a caminhada é de quem? Da pessoa. Você pode tirar o outro da estrada dele? Não. E se ele quiser continuar naquela estrada? A escolha é livre. Claro que lá na frente tem colheita. Lá na frente tem colheita. Mas o que ele está colocando para nós? No papel de amigos, nós não vamos deixar amigos passarem dificuldades, já que nós estamos no movimento de progresso, nós vamos fazer com que o outro progrida conosco. Tudo bem?
Nós vamos fazer com que o outro progrida. Entretanto, se o outro não quiser, o movimento é pessoal. Isso não significa que a gente vai abrir mão da predisposição em ajudar. Nós não vamos abrir mão. Fala, Valdemir. E aí muitos pais sofrem, porque quer ajudar, mas o filho às vezes não quer ajuda também, não quer. Então aí tipo, até com o seu sofrimento para você. Você quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer ser ajudada. Sim. Aí os pais dizem, eu não posso fazer nada. Estou fazendo minha parte. Aí, quando os pais fazem a parte, eles ficam com consciência eterna. Eu fiz tudo que eu podia fazer, o resto é com ele. Sim. A consciência tranquila é que faz com que nós estejamos depois mais calmos diante do que vier lá na frente. Mas a gente sabe que se os filhos não atendem, porque veja, os nossos pais, tem muitos que colocam assim, mas eu estou oferecendo o que eu posso, eu nem fui amado pelos meus pais, eu nem fui educado pelos meus pais, mas nós temos que entender que os nossos pais ofereceram para nós o melhor que eles tinham. Não é o melhor que a gente gostaria, é diferente. O melhor que eles tinham no momento deles, com a educação deles, com os valores deles, eles ofereceram o melhor. Aí nós entramos agora na condição de pais, nós vamos oferecer o melhor que a gente tem, não é o melhor que eles querem receber. Por quê? Porque os filhos são insaciáveis, eles querem sempre mais. Eles querem sempre mais. Ô gente, eu falei com vocês, mas eu vou repetir. O pior investimento que tem na terra é o filho. O investimento caro. É um investimento caro, você investe nele a vida inteira, você gasta uma fábula. Você gasta uma fábula. É um investimento caro, não tem segurança de que terá retorno. Mas tá tendo. Não tem segurança de retorno. Isso aqui é filha, viu gente? Por isso que ela tá falando assim. Então você imagina, é um investimento caro, não tem segurança do retorno. Num determinado momento da faixa etária juvenil ainda vai olhar para você e falar, eu te odeio. Na fase adulta vai discordar de você e na velhice ainda te interna. Tá claro? Então, mas por que a gente os tem? Por que a gente os tem? Porque nós somos absolutamente otimistas. Nós somos otimistas. Graças a Deus, os nossos pais são otimistas. E eles nos tiveram. E a gente oferecendo o melhor que a gente pode. Então, a gente os tem. Ainda bem que os nossos pais não foram pessimistas. Os nossos pais alimentaram que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que nós vamos oferecer. E olha, muitos de nós nascemos lá no auge da ditadura, com N problemas políticos, e os nossos pais não desistiram. Então entrou a nossa função. É o que eles tinham para oferecer? Entraram na função de cuidadores, de pais, de amigos e ofereceram. Ainda que não haja garantias. Nós também estamos nesse movimento, ainda que não tenhamos garantias. Oi? Só ter aberto a porta da reencarnação e vocês falaram, não, eu não vou ter filho nenhum. Aí você poderia reclamar, mas só essa oportunidade, agora não é com você, né? Sim. Não vai falar, meu pai, minha mãe aqui, mas a gente colocou, agora é com você aí. Sim. Com os bons amigos, bons conselhos, e vai em frente. Sim. Ou seja, aberta a porta da reencarnação, nós abrimos a porta, nós estamos fazendo a nossa parte. No movimento de reencarnação, a gente entra com a parte da educação. Educação. De origem grega, palavra educação, que significa o quê? O que é educação? A palavra educação, do grego educiere, do latim educare, significa desenvolver um potencial. Você vai desenvolver o potencial do outro ali. Você vai fazer o melhor que você puder. Você vai desenvolver o potencial dele. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, disse o quê? Diotima: o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Então, todo mundo tem algo para oferecer.
no processo de educação. Tá claro? E aí ele coloca para nós assim, isso acontece. Então, depois dessas várias situações de amor, isso acontece na terra onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual ouro perdido na ganga do solo. Na ganga do solo, a ganga é um tecido indiano, amarelado ou azulíneo, mas é considerado um tecido vulgar na Índia. Então, muitas vezes, olha só, isso acontece, nós nomeamos de amor o nosso egoísmo. O nosso egoísmo. Tá claro? Ora, mas se temos atitudes de amor, temos. Sócrates falava sobre amor, Sócrates criou uma doutrina em nome do amor. Qual a doutrina que Sócrates criou? Doutrina maiêutica, aquela que reunia tudo e todos em torno do Criador. Heráclito falou a respeito do amor. Hipócrates falou a respeito do amor. Heráclito falou do amor, mas ele falou que o amor é um sentimento muito cheio de controvérsias, que não é para a gente se prender nas questões do amor. Parece que Heráclito passou meio despercebido nessa hora. Hipócrates, considerado o pai da medicina, em vez dele trabalhar na definição do sentimento de amor, ele trabalhou na saúde das criaturas para que elas estivessem livres das doenças para poder amar. Empédocles, ele dizia que o amor é o sentimento que preside a ordem do mundo. Empédocles estava falando de divindade. Então o amor, ele impera. Se a gente pegou no início a fala de Moisés na Bíblia, o amor impera, seja no Velho Testamento, seja na filosofia. Mas nós vamos encontrar também movimento de grandes dificuldades, movimento de atrocidade. Na Grécia Antiga, Atenas e Esparta viviam em litígio. Ora eles estavam em conflitos que viravam confrontos, ora eles estavam em tranquilidade. As crianças que nascessem do sexo masculino, elas eram desde pequenas preparadas para pegarem espadas em lanças, elas já eram treinadas para isso. As crianças que nascessem do sexo feminino, elas eram preparadas para participar de desfiles primaveris. As crianças cresciam com esses dons, ou seja, com essa forma que é transmitido para eles dentro da área da educação. Quando se tornavam adultos, nos desfiles primaveris, as crianças, as mulheres de Atenas sempre venciam os desfiles. As mulheres de Atenas eram consideradas as mulheres mais belas da Grécia, consequentemente as mulheres mais belas do mundo. Os homens espartanos, quando entravam em confronto, eles venciam os confrontos. Os homens espartanos eram considerados os homens mais fortes da Grécia, os homens mais fortes do mundo. Mas as crianças que nascessem do sexo masculino ou feminino e tivessem algum problema físico ou mental, elas não serviam nem para participar de desfiles primaveris e nem para pegarem armas. Elas eram lançadas vivas nos bueiros da cidade para que os ratos consumissem com seus corpos. Como vocês podem ver, é uma cena de grande atrocidade, de grande desamor. Mas que a gente está lembrando, eu estou falando entre o ano 150 e 300, 350 antes de Jesus. Se nós nos prendermos no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quase 40 milhões de mortes em 8 anos de guerra também é uma cena de atrocidade. 6 milhões de judeus, 10 milhões de católicos, 20 milhões de russos, sacerdotes, 1.900 sacerdotes, e aqueles que não eram sacerdotes, judeus, católicos e russos, compreende um grupo de quase 5 milhões de pessoas. Em 8 anos de guerra, imaginem vocês, cena de desamor. Ainda que estejamos envolvidos com as cenas de desamor, porque a história mostra. Mas é importante a gente ter acesso a isso? Gente. Nós fazemos movimentos diferentes quando temos acesso àquilo que foi destrutivo. E a gente sai dos movimentos de confronto.
E aqui é importante que a gente estabeleça uma relação diferenciada entre confronto e conflito. Por quê? Porque o conflito, ele é a manifestação de posicionamento. Eu penso A, você pensa B e está tudo bem. Isso não afeta a nossa relação, não destrói o nosso mal-estar. Podemos continuar cultivando o movimento de amor porque temos conflito. Graças a Deus as famílias têm conflito, graças a Deus os casais têm conflito, pais e filhos têm conflito. Isso é ótimo. Mas o confronto é quando você tem que convencer o outro de que você tem razão, é você que está certo. O confronto gera guerra, o confronto gera briga, o confronto tem agressões físicas e agressões morais. Nós temos que saber estabelecer a diferença. A gente escuta falar, as torcidas entraram em confronto, elas estão brigando, estão no movimento de agressão. Entenderam? Então, quando ele traz para nós aqui, isso acontece na terra onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, quando a gente deu exemplo desses excessos, quando a Ilma falou lá atrás a questão do mata por amor, isso é uma mistura do egoísmo, onde quando o seu desejo não é atendido, você parte para a área do confronto. Aí ele diz para nós, para além das cinzas do túmulo, há paz de consciência e alegria profunda no dever nobremente cumprido. Para além das cinzas do túmulo, existe a paz de consciência desde que você trabalhe com equilíbrio, enquanto está na terra. E aí ele coloca, mas se te afeiçoas a bondade e a renúncia, poderás, quando quiseres, continuar auxiliando os entes amados, que aprendeste a venerar e querer, ou prosseguir exaltando os ideais e as tarefas edificantes que abraças. Se você deixou entes queridos aqui, você pode ajudá-los, mesmo indo para o outro lado. Tá claro? Você pode ajudá-los. Tudo bem? E aí eu queria trazer para vocês o porquê que muitas vezes, aí voltando à questão dos entes queridos, olha a fala de Jesus no capítulo 6 de Marcos, no versículo 4. Quem não estiver dando conta de ler, eu vou. Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Olha por que muitas vezes quem está com você não escuta. Às vezes você sabe que está certo naquela posição. Você sabe que está certo naquela posição, naquela escolha, naquela indicação de caminho para... Você sabe que é aquele ali. Mas o filho, o marido, a esposa quer fazer do jeito deles. Aí Jesus coloca para nós, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. O que Jesus quer dizer para nós? Em linguagem popular, santo de casa não faz milagre. Casa de ferreiro, você pode estar lá, falar, seu filho vai fazer do jeito dele. Eu tenho um amigo que ele foi com o filho dele numa palestra, no final da palestra que ele fez, ele falou com o filho, aí na hora que ele estava indo embora, ele falou com o filho dele, assim, meu filho, o que você achou da palestra? Ô pai, eu gostei, viu? Gostei, foi bacana demais. Aquela pessoa que estava falando, era o pai que eu queria ter. Ô, gente, estava ali o pai e o filho. Quando ele fala, aquele que está falando é o pai que eu queria ter, o que ele está dizendo? Então você imagina, aquele, enquanto a gente está falando, não quer dizer que a gente coloque em prática tudo que a gente está falando. É claro que se a gente colocasse tudo, nós não estávamos na terra. A gente já era anjo. Tá claro? Já era, mas a gente está lutando. Teve uma pessoa que ligou lá para casa, né, para conversar com queria marcar palestra comigo, eu não estava. Aí aproveitou e falou assim, ô Glass, deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, gente, o movimento espírita é bacana, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui o Emerson coloca em prática tudo aquilo que ele fala? Ela falou assim, não. Claro que não. Se ele colocasse em prática tudo aquilo, ele não estava casado comigo. Que ele não estava nem na terra. Se ele colocasse em prática, então a gente não coloca. O irmão José, no livro O Céu Te Escuta, ele coloca que se
nós dedicássemos 5 minutos de caridade em relação ao próximo, todos os dias, olha bem, 5 minutos em relação ao próximo, todos os dias, a terra seria um paraíso. Mas o que está acontecendo? Tem gente que dedica 5 minutos, tem gente que dedica 1 hora, tem gente que dedica o dia inteiro, tem gente que dedica a vida, mas a grande maioria ainda não se dedica. Quem coloca isso para nós? Emmanuel. No livro Pão Nosso, no capítulo 38, ele coloca para nós assim: se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Eu vou repetir com calma. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Sabe o que Emmanuel quis dizer? Cuida de sua vida. Cada um lava seu prato. Lava suas coisas. Cuide de sua vida. Emmanuel quer dizer isso. Na nossa linguagem, a gente fala assim: cuide de sua vida, isso não tem nada a ver com a minha. A nossa linguagem é isso. Aí o Emmanuel fala: se cada criatura der conta da sua... Gente, Emmanuel é muito bacana, né? Muito educado. Imagina a distância que a gente está desse espírito. Tá claro? Aí, voltando à família. Se há profeta sem honra, a nossa honra não é dentro de casa. Ou seja, faz o melhor que você puder, inclusive dentro de casa. Senão, não significa que a gente tem que ficar desconfortável e deixar de fazer. Não é nada disso. Você vai fazer. E aí você se avalia. Tá claro? À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem saber a felicidade alheia no caminho em que avança. Ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Ou seja, a felicidade minha depende da felicidade de quem está em torno. É difícil, aí eu volto na ideia de Albano Metello. É difícil uma pessoa estar feliz quando todo mundo em torno dele está infeliz. Não tem jeito. Tá claro? Agora, se nós temos essa referência dentro da nossa casa, não podemos dizer... Aí eu quero uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos, que é a pergunta de número 534. Quando ele coloca para nós: será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Que às vezes você tem o desejo de que todo mundo em torno esteja feliz também, mas será por influência de desencarnado que as pessoas em volta de você não estão felizes? Que você deseja. Gente, desejar todo mundo deseja. Tá claro? Desejar todo mundo deseja. Mas tem a ver com influência espiritual para que o seu projeto de reconstrução, de bem-estar, dê tudo errado? Apareça obstáculos? Tem influência? Vocês estão na dúvida. Tem influência ou não? Pergunta 534. Influência grande ou pequena? Vocês adoraram, né? Saber que é tudo culpa dos espíritos. Oh, meu Deus. Se tiver força de vontade suficiente, não vai acontecer. Tudo que a gente gostaria que tivesse espírito influenciando. Olha o que ele coloca. Algumas vezes é isso a ação dos espíritos. Algumas vezes. Então a influência é... Vocês não gostaram nem de entender isso. A influência é pequena. Eu sei que vocês estão falando meio sem vontade, porque está todo mundo doido para responsabilizar os espíritos pela sua desgraça. Não responsabilize. Porque aí ele coloca para nós assim: muitas vezes, porém, você que anda errado na elaboração e na execução do seu projeto. Não.
Eu vou falar pausadamente. Você que anda errado na execução e elaboração do seu projeto. Muito influem nesses casos a posição e o caráter da criatura. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos não têm culpa nenhuma disso. Não tem culpa dos vossos insucessos, pois você mesmo é que constitui o vosso mau gênio. Você mesmo que faz, você atua contra você. Tá claro? Sabe aquela pessoa que, aquele time que tem um cara lá que ele está sempre fazendo um gol contra? Mas, gente, é ele que atua contra o time dele. Muitos de nós atuamos contra o nosso bem-estar. A gente está sempre fazendo um gol contra. Mas é muito bom a gente responsabilizar alguém. E aí vem o livro dos Espíritos mesmo, na questão 459, né? Se eles influenciam. Eles influenciam. Esse vacilo é nosso, né? Porque se fosse perguntar assim, mas esse desejo que vocês têm é verdadeiro? Ah, eu estou pedindo. A dúvida, o não trabalha com isso. O Senhor trabalha com a dúvida. Essa vontade que você tem é verdadeira? Ah, não sei. Vocês vão trabalhar em cima dessa dúvida. Então, pelo nosso vacilo, e nós somos também maus administradores, lá na frente dá tudo errado. Sim. Tudo é nosso. E aí entra a questão, eu não vou nem dizer a palavra, a culpa é nossa. Gente, para com essa porcaria. Tira esse trem de culpa da cabeça. Eu já trabalhei com vocês o último versículo do Evangelho de Mateus, né? Quando a gente perguntou sobre a questão da culpa. Quando eu pergunto, lembram quando eu pergunto para vocês assim, qual foi a última frase que Jesus falou quando ele esteve conosco na terra? Qual foi a última? Qual foi a última frase? Qual foi a última frase? Vocês lembram disso na aula passada em 2015? Qual foi a última frase? Perdoai porque não sabe do que faz. E viu que vocês estão ruins de lição? Não foi. Não foi. Aí entra a questão da culpa. Até hoje a gente carrega culpas. Essa não foi a última frase de Jesus. Depois que ele falou, Pai, perdoai porque não sabe o que fazem, ele fala para Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois ele desaparece do cenário. Quando Madalena vai encontrar com ele, ele conversa com ela, e o que ele fala com ela? Hã? Não, tem nada de esse que eu vou para junto do meu pai, nem vou para junto do meu pai. Na hora que ela vai tocar nele, aí ele fala, não me toques, porque ainda não retornei ao meu pai. Mas diga aos meus irmãos que esta noite estarei reunido com eles. E aí ele vai, se reúne com os discípulos, e a última frase que ele falou, que está no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, que é o evangelista mais longo dos 4 evangelistas, ele é mais completo em matéria de dizeres daquilo que ele retratou, daquilo que ele registrou da fala de Jesus. Ele fala, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa última colocação de Jesus é a maior mensagem de esperança da terra. Mas a gente guarda assim, perdoar porque não sabe o que faz. É a palavra da culpa, que a gente ainda está carregando culpas internas. Nós temos que sair disso, gente. Se nós não sairmos, nós vamos continuar alimentando o mal-estar. E entra ano, sai ano, entra decênio, sai decênio, entra século, sai século, e a gente está com a culpa. Reconheça que errou e começa a corrigir. Para de alimentar o mal-estar. Então você imagina, existe influência? Existe influência. Existe influência, mas ela não determina. O Livro dos Espíritos, quando coloca para nós, na pergunta 459, os Espíritos influenciam na nossa vida? Influenciam. De ordinário são eles que vos dirigem. Ordinários são eles que vos dirigem, porque você deixa. É só não deixar. Se nós colocássemos em porcentagem, o Espírito pode te influenciar de 1% até... 99 não, senhor. 49%. Ele te influencia de 1 a 49. Você deixa o quanto ele vai te influenciar. Se passar de 49, aí chegou no 50, você já está atormentado. Já está atormentado. Se for de 50 a 100, você já está
perturbado. Aí você entra no processo de subjugação, que nós vamos ver lá no capítulo 23 do livro dos médiuns, da obsessão. Aí você já entra no processo da influenciação persistente. Por quê? Você deixou que chegasse na casa de 50%. Mas aqui ele pode influenciar 1%, ele pode influenciar 2%, pode influenciar 15%, pode influenciar 37%, até 49%. Significa o quê? Que 51% é você quem decide. Porque fica muito fácil eu xingar, eu agredir, eu matar, eu prender e eu falar assim, a culpa é dos obsessores. Porque eles me provocam tanto que eu vou lá e mato. De tanto que eles me provocam. Ah, ficou fácil, não ficou não? Eu chego no plano espiritual isento de erros ainda. Escutei uma voz. Escutei uma voz. E é muito interessante. Por que escuta a voz? Para matar. Ô, gente, se a pessoa escutar uma voz... Hoje é dia... Aqui, não, vou pegar hoje. Eu sei que o vídeo ele vai entrar no ar daqui a 2 semanas aproximadamente. Mas para nós aqui hoje é dia dos pais. Hoje eu quero ver as filhas escutarem uma voz. Arrume a cozinha para os seus pais. Minha filha perguntou para mim assim, pai, o que você quer de presente? Nós vamos almoçar junto, com mais não sei quem, o que você quer de presente? Nada. Se vocês arrumarem a cozinha para mim e para o seu tio, já está de bom tamanho. Só isso. Porque reúne a família, a gente é que vai para a cozinha depois para arrumar. A gente não faz. Mas a pior parte é arrumar mesmo. Aí a gente vai para arrumar e fica aquela conversaria da mulherada lá. Porque minha cunhada só tem mulheres, eu também só tenho mulheres. Então junta aquela mulherada lá e vai falando. Na época, teve uma época que minha sogra falava assim, você quer que te ajude? Não, minha sogra fica lá. Não quero a senhora aqui não. Porque ela vai continuar falando na minha cabeça, eu não quero, eu quero ficar lá sozinho e tal. Então às vezes quando é eu e meu cunhado, eu acho que ele fica calado de um lado e eu do outro, a gente arruma a cozinha. É uma beleza só. Então ela perguntou qual presente? Arruma a cozinha. Já está de bom tamanho. Agora, você imagina, escutei uma voz, escute uma voz, limpa a casa, lava o terreiro, cuida do cachorro, vai cuidar do jardim. Não, mas aí escuta a voz assim, vai lá e xinga, vai lá e fala. A gente só escuta voz negativa, por que não escuta uma voz positiva? Você tá vendo por que a mãe salva o filho e o pai não? Por isso que a mãe salva filho e o pai não salva. Enfim, voltando à pergunta, os espíritos influenciam na nossa vida? Influenciam. Limite da influência, 49%. Não permitam mais. Mas se puder permitir menos, melhor. Por quê? Porque quanto menos você permite, mais discernimento você tem. Você senta, avalia, tá? Por quê? Porque o espírito mentor, o anjo da guarda, não influencia. O anjo da guarda não influencia, ele te dá dica, ele te dá alternativas. Tá claro isso? Oi? A pergunta correta não é influencie nossos pensamentos. Sim, a gente pode pegar a pergunta corretinha, influencia em pensamentos e atos. Influenciar em pensamentos e atos significa influenciar onde? Na sua vida, é isso mesmo. Eu pego se eles influenciam na nossa vida, mas literalmente, a pergunta 459, eu falo aqui, mas o Cássio coloca lá no vídeo, então até se eu falar bobagem, aparece no vídeo certinho, é uma beleza só. Tá? Se eu der uma referência errada aqui, vocês vão ver, o Emerson falou a passagem e tal, mas o Cássio já corrigiu lá. No vídeo, na hora que vocês veem, tá tudo corrigido na telinha. Beleza? Tá claro isso? Oi, meu filho. O estado emocional que você está pode aumentar ou diminuir essa influência? Mas com certeza. O estado emocional que você tiver de imperatividade, de agressividade, de tristeza, de fofoca, de angústia, pode favorecer a influência negativa. O estado emocional positivo, de equilíbrio, de decisões, de trabalho, de atitude, de disciplina, de bondade, vai favorecer positivamente aceitar as intuições, que aí já são os mentores. Os obsessores, eles não encontram guarida quando você está no estado positivo. Tanto que a Joana de Ângeles coloca para nós no capítulo 59 do livro Lampadário Espírita, que é o penúltimo capítulo do livro, ela coloca assim: essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que você precisa retirar a partir de agora.
O capítulo se chama Ainda Depressão. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que você precisa retirar a partir de agora. Então tem ou não tem influência? Tem influência. Gente, para nós fecharmos, eu queria trazer para vocês aqui, quando nós falamos dessa visita, vocês, muitos sabem, outros não sabem. Vocês vão lembrar, eu vou fechar com este poema, que vai servir para nós a título de prece. Vai servir a título de prece. Vocês vão, aquele momento que Jesus chega, quando Madalena vai tocar nele e ele fala, não me toques porque ainda não retornei ao meu Pai. O que aconteceu com Jesus? Onde que ele foi? Não foi buscar Judas, não. Tem nada disso. Então tem gente que fala assim, ele foi lá resgatar Judas. Ele não foi resgatar Judas. Resgatar Judas é tirar Judas do sofrimento. Judas acabou de cometer o quê? Suicídio. Tem uma lei, ação e reação. Se Jesus tirasse Judas dali, Jesus estaria infringindo a lei. Aí nós vamos ver essa colocação aqui num poema de Maria Dolores, que se chama Amor e Perdão, no livro Coração e Vida. E eu queria ler para vocês, enquanto a gente vai deixar a música de fundo, que já vai valer como sendo a nossa prece final, que é o encontro de Jesus com Madalena. E aí a gente sabe que ele não foi tirar Judas. Amor e perdão. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã funda-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se a chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía, por que, Senhor, tanta saudade e tanta dor? Toda felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada, transformou-se a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor, e ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, e ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se, não me toques, porquanto não te esperava aqui nesse recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda até o alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto, ao invés de subir aos altos resplendores. Desci, mas desci muito nos reinos inferiores, despertando um túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito ainda amo. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo,
e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer? Antes de procurar a luz do Pai, mas Jesus procurou em voz clara e serena, Maria. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me atear à celeste alegria, ao sol do imenso amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então está no livro Coração e Vida. Como vocês podem ver, ele foi levar o conforto para Judas, aliviar a dor de Judas. E aqui mostra para a gente a maior lição de amor de um amigo. Tanto que Jesus, em João, ele coloca para nós: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as reflexões de hoje. Bom Dia dos Pais para todos. Que valha este poema. Quem depois quiser relê-lo, ele se chama, do livro Coração e Vida, Amor e Perdão. Amor e Perdão, e ele está na internet, vocês vão acessá-lo, ok? É o que nós tínhamos para trazer. Bom domingo a todos, bom Dia dos Pais, até breve, se Deus quiser.